pessoal, como é que vocês estão? Sou a Priscila, psicóloga, e estou aqui mais uma vez para a gente conversar um pouco, né, nesse vídeo, de uma questão super importante, tá? Antes de eu começar a falar com vocês sobre o tema, do que a gente vai conversar hoje, eu queria fazer aquele lembrete, né? Quem ainda não se inscreveu no canal, no nosso canal da Casa de Acolhida, no YouTube, que possam se inscrever, que possam curtir os nossos vídeos, compartilhar com os amigos, é super importante para casa. E também a gente tá nas redes sociais, né? Então é legal também poder ir lá no Facebook, no Instagram, curtir as nossas redes, tá bom? Hoje nós vamos falar de um tema que já foi falado aqui numa outra vez, já há algum tempo atrás, mas eu acho um tema super pertinente e que as pessoas em geral gostam de conversar e de ouvir, né? Eu até escrevi um título, né, que é assim: Olhar para você, a saúde mental e a importância do autocuidado. Né? Então, o que é saúde mental? Saúde mental é tudo aquilo que envolve a nossa saúde em termos emocionais, né? Mentalmente falando. Nós temos nossa saúde física, que está ligado mais ao nosso corpo, e a nossa saúde mental, né? Que está ligada ao nosso psicológico, ao nosso emocional. E o autocuidado, o próprio nome já diz, é um cuidado consigo mesmo, né? Então, essa ligação entre saúde mental e autocuidado é o que nós vamos estar falando hoje, tá bom? Embora esses temas, né, sobre autocuidado, saúde mental, eles estejam sempre em alta, as pessoas estão falando sempre sobre isso hoje em dia, está em plena ascensão, né, nos últimos tempos, as pessoas ainda têm muita dificuldade, elas relutam em entender a importância desse tema. Elas acreditam, né, que muitas vezes esses temas são meio besteiras. Eu não digo todo mundo, mas muita gente ainda acha que falar sobre saúde mental é frescura e besteira, né? Então, assim, ansiedade, depressão e outras patologias, transtornos mentais, né? Para essas pessoas que eu disse que acham tudo isso besteira, as pessoas tendem a achar que são frescuras, né? Tem até aquele ditado assim: a pessoa que está com depressão ou com uma ansiedade, né? Uma crise de ansiedade ou fazendo crise de pânico, está precisando de terapia, né? Não terapia, mas de terapia. Vai lavar uma louça que isso passa, né? Então, logo, né, com essa ideia, elas não compreendem, né? A necessidade de olhar para si mesma, de praticar o autocuidado. Então, elas não veem necessidade de praticar o autocuidado e cuidar da saúde mental, cuidar de si mesmo, né? Então, o que é o autocuidado? Como eu estava dizendo, é a prática, né, individual, né, de cuidados, né, consigo mesmo, né, envolvendo várias esferas da nossa vida. Então, várias esferas da nossa vida, vários contextos da nossa vida precisam ser cuidados, né, da nossa existência humana. Então, nós temos que cuidar da nossa saúde emocional e física, da nossa vida profissional, dos nossos amigos, das nossas relações interpessoais, da nossa vida amorosa, da nossa vida espiritual, né, da nossa vida social, profissional. Olha quanta coisa eu estou dizendo dos nossos contextos, da nossa existência humana que a gente precisa cuidar, né? Então, o autocuidado, ele é feito, né, ele é realizado por um conjunto de atitudes que trabalham esse todo, né, o corpo e a mente em conjunto. Então, a gente fala, né, dessa separação entre saúde mental e saúde física, mas a gente compreende que o ser humano ele é composto dentro de todas essas esferas, né? De saúde mental, saúde física, saúde espiritual, é um conjunto que compreende, então, a nossa existência humana, né? Então, eu lanço uma pergunta agora para vocês, né? Como está a sua saúde mental? Você já parou para pensar nisso? Né? De quanto em quanto tempo você lembra, né, da sua saúde mental? Por que eu estou falando isso? As pessoas hoje em dia, né, mais do que nunca, né, a sociedade contemporânea, né, pós-moderna, as pessoas vivem tão ocupadas com as suas questões, obrigações familiares, profissionais, né, além das próprias cobranças pessoais, que elas mal se lembram de cuidar da sua saúde mental. Hoje em dia, o que a gente percebe? Que as pessoas ignoram que elas estão estressadas. Eu tenho, por exemplo, uma paciente no consultório que ela está absolutamente estafada,
né, estafada, estressada, literalmente, porque há anos ela não tira férias, há anos ela vive sob pressão no trabalho, cuidando de filhos, voltando para casa, sem grana, sem dinheiro para fazer um passeio. Então, o que acontece? Exaustão mental, ansiedade, um quadro deprimido, né, depressiva, e um desgaste emocional muito grande. Então, as pessoas elas vão ignorando que essa paciente ela está em terapia, então provavelmente ela está entrando em contato com isso, mas no geral as pessoas ignoram isso, né? E muitas vezes elas estão muito prontas para resolver os problemas alheios, né? Elas estão ali em prol de resolver o problema da família, do filho, do marido, da profissão, mas esquecem de cuidar de si mesmas, né? Como se nada tivesse acontecendo dentro do mundo delas, né? E ainda vem esse sofrimento psicológico e emocional, como eu disse, né? Como não está acontecendo nada comigo, bola para frente, deve ser alguma. Muitas pessoas, né? Elas não se dão conta e não se autorizam, né? A admitir que não estão bem. Então, elas também enxergam às vezes como um quadro de pouco esforço, de frescuras, né? E se forçam a continuar nas suas rotinas, né? Malucas, esperando melhorar magicamente, né? Como se desse para resolver magicamente as questões. Então, o problema que mora aí nesse comportamento de negar, né, os alertas, porque a mente e o psicológico, eles vão dando alertas, vão disparando os gatilhos, né, o corpo também, e que você pode acabar adoecendo no futuro, né, com excesso de estresse, com excesso de ansiedade, refletindo, né, acaba refletindo na sua qualidade de saúde mental, saúde física, desencadeando até doenças graves, né. Nesse vídeo nós não vamos falar sobre as doenças psicossomáticas, mas pode ser que em algum outro momento a gente entre, né, não nesse vídeo, mas numa próxima situação, de falar sobre as doenças psicossomáticas. Que é isso, né? Chega uma hora que o corpo adoece em função de um estresse, de um desgaste mental muito grande, né? Então é isso, a saúde mental ela pode afetar consideravelmente a sua saúde, né? Então, por isso que tem essa interligação constante entre aquilo que a gente pensa, os nossos comportamentos, a nossa vida emocional com o nosso corpo, né? Muitas vezes as pessoas, né, elas, em geral, quando elas estão fazendo esse caminho, né, da ansiedade, do estresse, do estafamento, elas podem, na maior parte das vezes, desenvolver quadros de depressão, síndromes do pânico, transtornos de ansiedade e fobias, né, que impactam sua qualidade de vida. Então, quando alguém chega para você e diz que está deprimido, né, preste atenção, porque essa pessoa está comunicando que há muito tempo ela já vem sentindo coisas que a sua saúde mental está sendo impactada. Ninguém do nada faz uma crise de ansiedade. É do nada do ponto de vista que acontece de uma hora para outra, mas essa pessoa possivelmente quase sempre já está vivendo um quadro emocional desgastante, né? Então, por isso, né, que eu tenho batido nessa tecla, né, que existe uma necessidade de se fazer, de exercitar, de fazer um cuidado, né, sobre si mesmo, né, de exercer o autocuidado sempre, diariamente, a gente deve prestar atenção nisso. Em algum momento do dia, parar e prestar atenção nisso, né? Você, por exemplo, né, cuida de você mesmo em que situações, né? Você pode estar se perguntando, Priscila, mas como é que a gente pode cuidar de nós mesmos nos comportamentos do dia a dia? Por exemplo, quando você recusa um relacionamento que te faz mal, uma situação abusiva, por exemplo, né? Uma amizade que não é legal para você, que é boa só para um lado e não é para o outro, né? Ou quando você dedica momentos preciosos, né, da sua rotina para fazer coisa de que gosta muito. Isso são atos, comportamentos de autocuidado, né? Ou seja, esse autocuidado é feito e aproveitado nos mínimos detalhes, né? Parecem não tão importantes à primeira vista, né? Por exemplo, você recusar um relacionamento que te faz mal, parece uma ação boba, mas elas causam um impacto muito grande, enorme na nossa saúde mental, porque você deixa
né? De estar ali naquele padrão de relacionamento que te faz mal, pensando em si mesmo. Não, eu preciso estar bem, então eu vou abandonar este relacionamento, uma amizade que não é legal, uma profissão que está te fazendo muito mal, né? Então a gente garante um compromisso consigo mesmo, né? Para posteriormente garantir nossa saúde mental, que é prioridade em nossa vida, né? Dentro dos quadros de doenças, desculpa, psicossomáticas, a gente percebe, né? Assim, não que a gente vá dizer que uma pessoa que fez alguma doença, ela fez conscientemente aquela doença porque ela quis. Não, mas muito provavelmente a saúde mental não estava tão bem, ela foi uma vida inteira talvez engolindo sapos, não conseguindo cuidar de si mesma em termos de emoção, então isso pode ter desenvolvido, ou pelo menos piorado, né, a possibilidade dela ter criado, né, de ter feito uma doença física, né. Então, como eu estava dizendo, né, um compromisso consigo mesmo para garantir saúde mental deve ser uma prioridade em nossa vida, né, porque a maioria das pessoas hoje, como eu estava dizendo, a gente está no mesmo barco. Todo mundo está no mesmo barco, vivendo uma vida acelerada, uma vida numa loucura, né? Estressante, sem tempo de olhar para si mesmo, né? Sem vontade de olhar para elas mesmas, porque quanto mais a gente vai percebendo que não está bem, se a gente não faz um stop, se a gente não para e fala, não, eu preciso sentir o que eu estou vivendo, né? Sentir mesmo, né? Sentir essa dor, colocar a mão na ferida, a gente vai levando a coisa adiante, né? Então, é aquela coisa do sair do piloto automático, né? E praticar o autocuidado é sempre um motivo para a gente cuidar da nossa saúde mental, emocional, física, é super importante e valioso, né? E aí eu lanço novamente uma nova pergunta para vocês, né? A gente está indo para os finalmente do nosso vídeo, então assim, como desenvolver esse autocuidado? Como é que a gente pode desenvolver, né? Porque assim, beleza, eu tenho vontade de me cuidar, de olhar para mim mesmo, mas como é que eu desenvolvo isso, né? Uma pessoa que nunca se dedicou, né, ao autocuidado, ela pode ter dificuldade no início, né, para compreender como se faz isso e como se começa a exercitar, a desenvolver a questão do autocuidado, né? Então, nesse vídeo eu vou citar uma maneira, né, mas depois no próximo vídeo eu vou citar outras maneiras, né, de incorporar os cuidados consigo mesmo, né, na rotina do nosso dia a dia para a gente começar a desenvolver a questão do autocuidado. A primeira maneira, né, que eu acho fundamental e super importante, obviamente, porque sou psicóloga e porque acredito nisso, né, para a gente começar a desenvolver o autocuidado, é a terapia, né, o processo de psicoterapia, né. Então, a psicoterapia é a principal ferramenta, né, para cuidar da saúde mental e compreender a importância do autocuidado. Então, a gente começa a desenvolver o nosso autocuidado buscando, por exemplo, um profissional especializado para garantir, né, que a gente tenha um acompanhamento psicológico, um espaço de escuta, de fala, né, porque é transformador, né, as pessoas vão para a psicoterapia e se transformam, né, promove, o que a psicoterapia ela promove, né, a modificação de hábitos, ela faz com que a gente entre em contato com os nossos sentimentos, né, com os nossos pensamentos negativos, com aquilo que a gente não entende, com o nosso padrão de repetição da nossa vida, né, a gente passa uma vida inteira fazendo a mesma coisa sem entender por que a gente faz aquilo, né. Então, assim, o paciente também ele passa a entender que ele precisa se colocar o quê? Como prioridade na vida dele, né? Eu sou prioridade na minha vida. Isso não é um ato de egoísmo, isso é um ato de centrar a vida em si mesmo. Não quer dizer não pensar no outro. Ninguém está dizendo de se tornar uma pessoa narcísica, né? Que a gente não pensa no outro. Mas a gente precisa, primeiro, priorizar a nossa saúde mental para a gente conseguir nos relacionar de modo que seja saudável, né? Então, a gente acaba desenvolvendo na terapia modos de lidar com os acontecimentos da vida de uma forma mais saudável, né? E existem várias formas de abordagens psicoterapêuticas, né? Talvez isso não seja importante aqui dizer, mas tem muitas, né? Muitas formas de ser
psicoterapeuta. Então, tem psicoterapeuta que trabalha mais com a questão do comportamento, outras que trabalham mais com a questão do inconsciente. Tem o psicodrama que trabalha a psicoterapia de forma mais teatral, e tem inúmeras, né? Mas isso talvez para o paciente seja o menos importante. O importante é ele criar um espaço, né, de fala sobre sua vida e trazer novos significados para ela. Tá bom? Eu vou finalizando esse vídeo agora aqui e num próximo vídeo a gente continua a falar sobre as maneiras, né, mais pelo menos aí 4 maneiras de desenvolver nossa autocuidado e cuidar da nossa saúde mental. Até mais, gente!